Oi, pessoal. Uou, Tudo bom? Tudo bem com vocês? A prova atualidades. Quem tá com mais medo? O Higuaín ou o Chibata do Higuaín? Olha a minha cara, a gente fica bem com o Higuaín. Olha lá, ó. Ó, pessoal. Gente, só queria mostrar como ele tá grande. Ele veio participar da atualidade. Ai! Olha lá, Igor. Pesadão. Ai. Vai lá. Vai lá. Tchau. Gente. Tá arranhada a dona dele. Ele tem medo do Chibata, pessoal. Como é que a gente vai fazer isso, hein, Chibata? Por favor. Bom, Mentira. Eu trouxe o Higuaín porque eu queria vir gravar aqui de camiseta, sei lá, camiseta da Juve, camiseta alguma coisa, pra homenagear o Higuaín, o Papa, todo mundo junto aí, né? Tudo igual. Aquela que não separa a gente, né? Não separa religião de futebol, de nada. política. Tudo igual, tudo igual. Mentira. Mas tão bem italiano, né? Porque 2 programas atrás, É. Agora há pouco a gente fez a eleição da Itália. É que eles estão rendendo a notícia pra gente, né? É verdade, né? Será que eu vou fazer? Vamos fazer um só da Juventus, que tal? Da Vamos Juve? ver. Pessoal, hashtag fala com a gente, vê. Vocês Querem um programa só sobre a Juve? Querem? Vamos fazer. Sobre a vecchia senhora? Eu acho que o pessoal não vai gostar. É. Bom, hoje é o Papa, gente. Hoje é o Papa. O Papa é o Papa. O Papa é o Papa. Pessoal, a gente resolveu fazer uma atualidade sobre o Papa Francisco, mas mais precisamente sobre os 5 anos de papado do Francisco, né? Completos agora, dia 13 de março do corrente ano, né? Assim, são 5 anos aí de pontificado e a gente queria ressaltar algumas coisas, porque, na verdade, né, Chibata, eu tinha um professor que dizia assim, olha, vocês não podem esquecer que pecado e crime são palavras ou são significados que andaram juntos por séculos, né? Na nossa história ocidental. E, portanto, gente, para fazer a analogia aí, religião e discurso político também não se dissociam tão fortemente assim, claro que não, né? Claro que não. E assim, ó. E a gente tá vendo muito isso nessa eleição que a gente. Demais da conta, demais da conta. né? E assim, ó, só pra gente começar e dar um start na coisa, cada papa tem um legado muito específico, quando a gente vai perceber na história aí dos pontificados no Vaticano, né? Seja de popularização, seja de guinada conservadora, seja de encíclica, enfim, de um monte de coisas, pessoal, que vão virar repercussão e vão ser denotadas aí ao longo das décadas posteriores. Com Francisco não é diferente, né, Chico? O que você me diz? Qual é a tua impressão, assim? O que te agrada e o que te impressiona no Francisco? Há muito tempo eu tô afastado das questões religiosas. Mas como eu disse para vocês, e como eu disse sempre aos meus alunos, mas ele é um líder mundial, independentemente de qualquer coisa. Sim, né? Independe do que eu ache. E, né, isso é uma coisa minha. Certo? O mundo não caminha pelo meu olhar, o mundo caminha sozinho com as suas coisas. E eu sempre falo, gente, aprendam um negócio. Quando os portugueses estavam aqui, todo mundo lembra das aulas de história que os portugueses queriam o quê? Pau-brasil, queriam ouro, queriam prata. E todo mundo esquece que os portugueses, quando estavam aqui, isso está na Carta do Caminho, registrado. E se você teve aula comigo, sabe muito bem, porque a gente lê o trecho. Quando o Caminha está indo embora, ele fala para o Dom Manuel II, fala assim, rei, se tem alguma coisa que a gente pode trazer para cá, são os padres. Olha só. Os padres jesuítas, certo? E isso muda completamente a nossa história. Quando você pega lá, né, o Oswald de Andrade brincando com isso, né? Quando os portugueses chegaram aqui, estava chovendo. Se não tivesse chovendo, o índio deixava o português. Tinha despido o português. Entendeu? Então é uma coisa que parece uma besteirinha, ironia, mas não, faz parte de toda a nossa cultura. Não tem como a gente ignorar isso, entendeu? E pelo que eu vejo, né, dos outros papas, eu simpatizo muito com o Papa Francisco. Eu acho ele um cara, gente boa. Ele humaniza o pontificado. Ele humaniza o pontificado. Né? E pelo que eu li, me preparando aqui pra gente conversar, era isso que os seus pares, né, pelo menos... No conclave, estavam desejando naquele momento. Estavam desejando naquele momento. Né? A Igreja Católica precisava, vendo, né, perder também o seu espaço para outros credos, para outras vertentes do cristianismo, olha para aquilo e fala assim, não, ou a gente moderniza isso aqui, ou a gente bota, né, um sangue novo aqui, quem consegue fazer vai ser esse cara, ou a gente daqui a pouco acaba. Ou acaba ou encolhe, né? Não digo acaba, porque é imenso, mas encolhe. Mas encolhe, perde a representatividade. Representatividade, né? É poder, no final das contas.
né? A gente tá falando aqui, não tá falando de fé nem nada, mas é poder político, poder de influência. Poder de influência, de liderança mundial, é tudo isso. O Papa claro. é recebido em quase todos os países, com poupas, com glórias, queira você ou queira não. E não interessa o que a gente queira ou não quer, ele tem. Né? Com vaias também, com algumas críticas, certo? Como foi agora recentemente no Chile. No Chile e no Peru, né? No Peru. E principalmente, principalmente estava lendo lá, tem repórter especializado no Papa, né? Sim, lá tem vários, especializados em Vaticano. Em Vaticano, geral, né? Falando que uma das coisas que, né, ainda pega nesse pontificado é justamente a questão dos abusos, que ele não foi incisivo ainda com relação a isso. Né, eles estão falando assim, isso não é um problema que tem em todos... Não, é o grande problema do Vaticano. É o grande problema. É o grande problema, e ele ainda não foi incisivo. Ele não... no Chile ele teve essa manifestação contrária, né, o que é difícil, até... E ele é muito querido, isso que é um Papa muito querido. Imagina se leva um Bento lá, que não era tão assim, né, o que não ia acontecer. Mas enfim, porque parece que tinha um padre chileno lá que fizeram vista meio que grossa, né? Então ele não vai lá e defende, não é isso que ele faz. Mas ele ainda não é incisivo nas críticas, pelo que dizem. Pelas leituras que se faz, né? Então, mas fale você, a Cleusa gosta, adora o Papa. Eu gosto bastante do Papa, verdade. Esse assunto, né? Esse é um assunto de que eu gosto bastante, que eu gosto de me inteirar também. E bem por isso, Shibata, porque é uma coisa que chama atenção, por ser um líder mundial, por ter essa representatividade, porque como ele mesmo disse, né, que os iguais a ele, os cardeais que estavam no conclave, foram buscar um Papa no fim do mundo, né? É o primeiro Papa latino-americano, gente. O primeiro a se chamar Francisco. É o primeiro a se chamar Francisco, veja só, tem uma série de simbologias aí. E mais ainda, né, ele tem uma pegada de humanização da igreja, porque a gente precisa, só para fazer uma leitura rápida aí, se falava muito na popularidade do Papa João Paulo II, mas o João Paulo II não dá pra gente deixar de considerar que ele foi um Papa importante para aquele momento, para aquela popularidade, mas ele é um Papa mais popular, vamos dizer assim, Shibata, na leitura mesmo de quem é especialista em Vaticano, é um Papa popular com vó, tia e mãe. Né? O que precisava nesse momento era de fato um Papa que popularizasse discurso e prática entre os jovens e que dissesse para os jovens, como Francisco diz muitas vezes, olha, vocês têm que tomar as ruas, e não no sentido só de protestar, de reclamar, mas dizer assim, vocês têm que ocupar um espaço que o jovem pode ter de transformação. Isso é uma fala metafórica. Algumas cobranças que ele sofre em relação a posturas da igreja, a gente tem que ser muito cuidadoso quando faz algumas leituras, Shibata, porque uma coisa é dogma da igreja e ele não pode mudar. Outra coisa é o discurso de acolhida humanizadora que ele faz enquanto Papa. Vamos lá. Então ele é um Papa jesuíta, né? E olha só, ele vai se chamar, é o primeiro Papa que vai dizer que tem inspiração justamente na humildade, na aproximação dos pobres, no desapego em Francisco de Assis. Veja só, ele vai chamar um cara que é de outra ordem sacerdotal, né, para ser o representante, para dizer assim, eu sou um cara que quer essa humildade, que quer praticar essa humildade. E até onde eu vejo, ele pratica isso mesmo, né? Não fica no discurso, né? Dispensa certas mordomias, palácios e outras coisas, né? Vestimenta, sapato, ornamentos papais, são todos muito mais simples que os antecessores. Muito legal. Ele faz as refeições no refeitório do Vaticano, senhores, com todos os outros funcionários. Junto ele não faz nos aposentos, né? Então, estar no meio de todos, isso de verdade, Shibata, é uma sensação boa. Né? Pergunta assim, qual presidente faz isso? Né? Qual representante hoje da nossa democracia Porque na verdade, faz isso, pensar, né? Ele é um chefe de Estado, né? Sim, do menor país do mundo, que é o Vaticano. É isso, né? exatamente. Então, né? ele é um chefe de Estado, ele é como se fosse um presidente da República, entre aspas. Sim, o primeiro-ministro. Né? Quem abdica de tanto luxo? Né? Tem que ter muita coragem, muito espírito desenvolto. E muitas das manifestações dele, gente, ele é um Papa muito diferente nesse sentido, porque ele não pede só oração. Ele pede ação. Ele pede acolhida, e muitas vezes ele foi muito incisivo na acolhida aos imigrantes, lá aos refugiados na Europa, né? Então ele é muito assim incisivo e leitor disso. Olha, Shiba,
ele é um cara que escreveu uma encíclica ambiental. Gente, ó, foi o primeiro, né? Nisso? É o primeiro Papa que escreve uma encíclica ambiental, ou seja, um documento em que a igreja se compromete e pede a seus fiéis que se comprometam com o clima, com o meio ambiente no planeta. Ele fala aqui, né? Deus deu esse planeta pra gente e se a gente destruir, ele acaba, não tem outro. Né? É um Papa que a gente já repercutiu aqui também, em outro momento, de uma maneira mais secundária, mas é um cara que vai intermediar uma reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, que aconteceu durante o governo Obama, depois de 50 anos de embargo e de afastamento, gente. Né? Os dois países voltaram a ter embaixada um no outro, embora agora haja muito retrocesso no governo Trump, mas enfim, naquele momento foi importante. Ele é um cara recebido e que recebe pessoas no mundo inteiro, líderes políticos, líderes religiosos também. Ele prega esse ecumenismo. Né? Então, assim, de dizer que, olha, esse ecumenismo, essa possibilidade de as religiões dizerem mesmo o que elas devem para as pessoas. Então, me parece, Chibata, que a gente tem sim. São 5 anos ainda, a gente não dá para ter essa mensuração tão completa, mas já nos primeiros discursos ele disse, olha, se a gente for pensar nisso, a gente está no lucro e ele também com um Papa tão bacana assim, né? Porque ele disse que ele ia ter um pontificado curto. Ele achava que ia ser Papa por uns 2, 3 anos e depois iria morar na casa do pai, no eufemismo, dizendo que ele não ia durar muito. Bom, ele fez 81 anos no último dia 17 de dezembro. Tá bem, tá firmão. Tá firmão, né? Tá tranquilo de cabeça aí, tá falando coisa boa. Esses dias passou uma carraspana lá nos fiéis e nos bispos, gente. A galera tava lá, ó, essa história que a gente sempre fala. É pra curtir, comentar e compartilhar, mas é pra viver o momento também, né? E tá todo mundo lá assim, ó, com o celular na carinha do Papa, filmando a missa em vez de estar na missa. Ele disse, eu não sou um popstar, gente. Vamos lá, vamos curtir a nossa conversa, né? Aqui, vamos entrar no espírito de preguieira, né? Ele é uma das Então é legal que ele parece que ele tá envolvido com o mundo de hoje, com os problemas do mundo de hoje. Sim. E com vontade de falar assim, gente, né? E acho que ganhou protagonismo que faz algum tempo a Igreja Católica não tinha. O Papa, a figura do Papa. A figura do Papa, esse protagonismo. Esse protagonismo. E que entra numa humildade, né? Uma das primeiras coisas que ele pede é faro na pregueira per me. Quer dizer, rezem por mim, porque olha, não sou nada sem vocês. Esse pedido, acho que já faz com que a galera diga, uau, né? É um cara que gosta da gente. Eu tenho que ajudar esse cara. Ele que é o Papa, eu que tenho que ajudar ele. Legal. Você tinha me indicado um seriado da Netflix, né? Você não viu, né? Não, vi. Olha. Eu acho que eu vi. Galera, Chibata faz tarefa. Não, e a coisa que eu mais gostei é saber que, eu não sabia disso, né? Que o Papa Francisco foi formado em letras. Tá? Você não viu isso? Você não lembra disso? Foi formado em letras e ele recebe o Jorge Luis Borges. Sim. Lembra dessa história? Sim, ele foi para dar aula. Sim. Ele foi para dar aula de literatura lá. Né? Ele vai numa escolinha lá no interior e tal, e daí os meninos resolvem fazer um trabalho sobre poetas e tal. Mas ele é químico. Não é químico. Não é, gente. Procura lá. Ele tá dando aula de literatura, pelo menos no seriado. Se você me der um seriado que é furado, azar teu. No seriado, cara, não é químico. Atenção, pessoal, vai lá, hashtag, procura aí, vê o seriado. Procura e escreve. O seriado se chama Pode Me Chamar Francisco. Tem 3, 4 episódios, é curtíssimo, Então, não é Pode Me Chamar de químico, não tem nada a ver. O cara fez letras, velho. Eu lembro que eu fiz letras, eu falei, pô, ali, posso ser Papa já, certo? Eu me identifiquei que o cara tava dando aula de literatura. Se ele se formou em química, eu não sei, mas ele tava dando aula de literatura. Inclusive, se ele tava dando aula da matéria que ele não pode dar, vou fazer uma queixa no MEC argentino, né? Não, gente, e é uma lindeza. A frustração ensina muito quando ele leva o Jorge Luis Borges e a frustração ensina. Ele leva o Borges. Pô, esse cara é genial. E ele liga pro Borges, prêmio Nobel, prêmio Nobel. Ele liga, ele não era ninguém, gente, não era o Papa. Não, ele era o padre que dava aula. O padre que dava aula. Ele liga pro Borges e o Borges fala, vou. E, cara, o Borges sai da capital e vai lá pro interior das Cucunhas conversar com os meninos que fizeram poemas lá. Não é lindo? Eu achei demais aqui. Ali o cara já merecia. Eu falei, tinha que virar Papa. Um cara bom. Não é? Né? É bom. Legal. O ator adorei essa história. E assim, tem outra que a gente já indicou aqui, mas eu adoro citar isso de novo para eles. Pessoal,
Você sabe que eu adoro o Nanni Moretti, né? Então, esse é legal também. Eu amo o Nanni Moretti. E o Nanni Moretti fez um filme que a gente chamou de, assim, meio prognóstico, né? Meio previsível, né? Ele tinha uma previsibilidade aí. Ele foi lançado um tempo antes, gente, do Bento XVI renunciar, que também é uma coisa inédita nos pontificados recentes, né? Fazia muitos séculos que não havia renúncia papal. E o Nanni Moretti faz um filme muito bonito, muito bacana, uma comédia, mas muito delicada, emocionante, que se chama Habemus Papam, né? Que é essa expressão que se usa lá, Gaudium Maximum Ex Habemus Papam. Sai a fumaça. Sai a fumacinha branca sai a fumacinha branca. E o anúncio papal dizendo, ó, a gente tem um papa agora, saiu fumacinha branca. E é o nome do filme, só que o papa entra numa crise existencial, ele não quer assumir, ele diz, não, né? Não é pra mim, ele queria ser ator, na verdade. O filme é lindo, gente. Ele vai lidar com crise existencial, vale a pena. Nanni Moretti sempre. Hashtag fala com a gente, curte, comenta, compartilha, pede seu tema. O Papa fez letras, gente. Vai por mim. O Papa trabalhava no laboratório de química, pessoal. Não. Depois que ele foi pro Breaking Bad. Ele foi pro Breaking Bad. Ele era professor e foi para outro seriado, daí foi pro Breaking Bad. Gente, um monte de indicações, aproveitem, leiam, estudem, entendam de fato isso. Ó. A gente gosta de fazer com que vocês saibam que essa notícia de 5 anos de pontificado pode render muitos intertextos e reflexões, tá bom? Aproveitem bastante. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau.